Sem contar, meus amigos, que os dados eles acabam de mostrar uma nova rachadura no sistema de crédito nos Estados Unidos. Lembra que a gente falou muito na sexta-feira sobre a repetição de 2008, que aconteceu no colapso das subprimes, setor imobiliário, que a gente estava vendo um cenário muito parecido se repetindo agora, só que com novos atores, né? Nesse caso agora não é o setor imobiliário em si, mas são os pequenos empréstimos que estão sendo prejudiciais para os bancos regionais, estão fazendo até muitos deles darem sinais de insolvência. Pois é, a gente está vendo agora que há uma crise no sistema de crédito dos Estados Unidos, que pode ser o prenúncio de uma crise muito maior, ou seja, que vai demandar uma intervenção do Fed, não só para cortar, mas para imprimir dinheiro. Foi o que a gente falou na sexta-feira. Se o Fed não imprimir, lascou. Se o Fed não imprimir, não adianta só cortar. A gente precisa finalizar o QT. Se não finalizar o QT, se a gente não começar um ciclo de QE, a gente vai ter um problema muito grande. Presta bem atenção nesse gráfico aqui. Você está vendo essa vela que está com um retângulo, né, vermelho, correspondente ao ano de 2025? Preste muita atenção nela, porque lá na frente a gente vai voltar aqui. Pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra o retorno mensal dos empréstimos alavancados. Veja bem, não é só empréstimo, é empréstimo alavancados, mais conhecidos como leverage loans, né, dos Estados Unidos. E qual que é o problema aqui? Pessoal, esses empréstimos feitos para empresas muito endividadas, eles são empréstimos que essas empresas, né, que têm um risco elevado, elas tomam, e aí, esses são empréstimos feitos com juros altos, o que atrai vários fundos de investimento, como, por exemplo, a Blackstone, o Franklin Templeton, o PJIM e etc. E qual que é o BO aqui? Esses empréstimos, eles são vendidos em forma de títulos. Muito parecido com o que aconteceu com Silicon Valley. Se você assistiu a live de sexta-feira, você está vendo que todos os pontos aqui se entrelaçam, né? Que são os chamados de CLOs, né? Que são os Collateralized Loans Obligations, que são uma peça importante do mercado de crédito americano, que está avaliado em 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia de quanto que esse mercado aqui movimenta. Tá? A gente está falando de empréstimo alavancado. Tá? Yuri, eu entendi. Mas o que deu errado aqui? O que foi que deu errado nesses empréstimos? E o que tem de tão perigoso nesse gráfico aí que você está mostrando? Vamos lá, pessoal. Nos últimos meses, 2 empresas quebraram. Quais foram elas? A primeira delas foi o First Brands, que é do setor automotivo e de produtos de limpeza, e a segunda foi a Tricolor Auto, que é uma financiadora de carros. E o que essas duas empresas elas têm em comum? O problema é que essas falências elas atingiram em cheio os fundos que compraram as dívidas dessas empresas. Lembra que eu falei para vocês do empréstimo alavancado? Ou seja, os fundos que compravam o empréstimo dessas empresas que faliram estão sofrendo agora. Só a First Brands, que foi a primeira que faliu, ela gerou mais de 4 bilhões em perdas. E ela afetou os fundos que são geridos por quem? Pela Blackstone, pelo Franklin Templeton. Franklin Templeton, meu amigo, grande institucional. Inclusive, um dos institucionais que é comprador dos ETFs de Bitcoin. Aqui, ó, Franklin Templeton, uma das maiores instituições dos Estados Unidos. São nomes grandes. Esses nomes que estão vinculados a esses empréstimos colateralizados, são bancos grandes, são instituições financeiras grandes. O que mostra para a gente que isso aqui não é um problema isolado. First Brands, Tricolor Auto, isso aqui não é um problema isolado. Lembra, o que eu falei para vocês na live da semana passada? Começou com as pequenas empresas colapsando e o que aconteceu? Os bancos foram afetados como consequência. Taxa de juros muito alta,
que é justamente o que a gente está vendo agora. Então, para resolver esse problema, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, mais corte na taxa de juros. E segundo, o fim do QT. Se isso não acontecer, isso pode ser um problema muito grave. E aí vem a pergunta, né, Yuri, por que isso está preocupando o mercado agora? Primeiro ponto, a gente está vendo sinais de fragilidade. Quais sinais são esses? Pessoal, o mercado ele olhou para esses empréstimos alavancados e a insolvência e a falência dessas empresas, e o mercado começou a ver que esses bancos, né, eles não estavam sendo muito criteriosos para liberar esse dinheiro, né? Esses empréstimos aí estavam muito frouxos, ou seja, bancos e fundos emprestaram demais e emprestaram para empresas fracas, talvez ali buscando um lucro fácil, que na verdade acabou vindo a ser um problema, né? Segundo ponto, a inadimplência, esse default, né, que está acontecendo no First Brands e da Tricolor Auto, ele acendeu o alerta de quê? De que tem muita empresa zumbi. Ou seja, o que é um zumbi? Um zumbi é um morto-vivo. Ou seja, tem muitas empresas mortas-vivas que talvez ninguém sabe que está insolvente porque ainda não deram um sinal igual a Tricolor Auto e a First Brands. E aí é que vem é aí que a gente vem para o terceiro problema, que essa foi a maior perda mensal desde o ano de 2022. 23, 24, 25. Em 3 anos, essa foi a maior perda mensal. E aí a gente volta lá para o gráfico que eu mostrei para vocês no começo. O gráfico mostra que outubro de 2025, que foi a barra destacada, está a caminho de ser o pior mês do mercado de empréstimos alavancados em anos. E a gente volta lá. Olha só. 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Esse é o pior momento para os empréstimos alavancados em 3 anos. E isso é o sinal, como eu falei para vocês, de que uma crise muito maior pode começar a partir dessas empresas escalando para os bancos regionais e na economia como um todo, se o Fed não intervir. Terceiro ponto. Agora, você sabe o que mais está chamando a atenção? Mas antes de falar o que está chamando a atenção nesse contexto, eu queria falar o porquê que isso lembra 2008. Pessoal, na crise das subprime, esse mesmo padrãozinho que eu estou mostrando para vocês aqui, ele se repetiu. E ele está se repetindo agora mais uma vez. O que aconteceu primeiro? Primeiro, empréstimos concedidos sem o quê? Sem rigor nenhum. Toma dinheiro à la vontade. Depois, transforma tudo em título. Lembra o que a gente falou lá na sexta-feira, que foi justamente o que o Silicon Valley fez? Transformou tudo em título, né? Vendidos a fundos e bancos, que vão capturar isso aí, né? Coletar isso aí. Títulos esses que pareciam seguros até as empresas começarem a quebrar. E aí o que a gente tem? A gente tem uma bomba. O mercado de empréstimos alavancado hoje é o novo subprime corporativo. Da mesma forma que foi em 2008, a gente está vendo isso agora. Ou seja, empresas fracas, juros altos, investidores buscando retorno e o risco subindo muito rápido. A fórmula perfeita para você se dar mal. E para todo mundo que está inserido em mercado financeiro se dar mal. E como eu falei na sexta-feira, eu repito hoje. E agora? Quem poderá nos defender? É ele, titio Jerome Powell. Se não tiver QT, que é o quantitative easing, o afrouxamento quantitativo, se não tiver mais corte na taxa de juros, a gente tem um problema.
Só que, beleza, Yuri, vai ter corte, legal. Vai ter QE, o Powell já deu sinal que vai ser em breve, legal, o mercado vai subir. Só que olha só essa inflação aqui, ó. 3,1%. Sendo que mês passado foi 2,9%. Então a gente está numa das maiores sinuca de bico da história recente do mercado financeiro. Por quê?